Vamos dar continuidade à nossa leitura do livro Prosperidade Bíblica, capítulo 6. E antes de mais nada, já sabe, deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe esse vídeo com mais alguém que você sabe que precisa dessa leitura. Combinado? Vamos lá! Capítulo 6. Prosperidade na expiação. Todas as bênçãos são nossas em Cristo, compradas por seu sangue, expiação, e liberada para nós pela sua ressurreição. E a prosperidade financeira não é uma exceção. Saber que a nossa prosperidade financeira é uma bênção de aliança na expiação, comprada e paga pelo sangue de Jesus, dá à nossa fé para a prosperidade uma fundação firme que nos permite ser fortes nessa fé. Veja, se a prosperidade está na expiação, isso significa que ela está disponível para todos os filhos de Deus e, portanto, podemos nos achegar a Ele com confiança e receber essa bênção. Nesse capítulo, eu apresento 7 provas dessa verdade vital de que a bênção financeira, com todas as outras bênçãos, é fornecida para o povo de Deus na expiação de Cristo. Eu quero estabelecer, mostrando nos textos bíblicos, que a vontade de Deus é que você prospere, para que as suas necessidades sejam supridas e para que você tenha o suficiente para dar a boa obra de Deus. Como diz 2 Coríntios 9:8, Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis nas finanças, em toda boa obra, crescimento meu, entre parênteses. Todas as bênçãos já foram dadas a nós por meio de Cristo, com base na sua morte e ressurreição. 2 Pedro 1:3. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas. Entre parênteses, não algumas coisas, mas todas as coisas, que conduzem à vida e à piedade. Todas as coisas necessárias para a vida devem incluir bênção financeira. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Efésios 1:3. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Romanos 8:32. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória, ou seja, manifestação de Deus, por nosso intermédio, entre parênteses, através da nossa fé. 2 Coríntios 1:20. Essas bênçãos são a nossa herança na nova aliança e precisamos saber que elas influem em bênçãos financeiras e prosperidade. De outra forma, não podemos tomar posse delas pela fé, porque pela fé começa quando a vontade... Quentura. Essas bênçãos são a nossa herança na nova aliança e precisamos saber que elas incluem bênção financeira e prosperidade. De outra forma, não podemos tomar posse delas pela fé, porque a fé começa quando a vontade de Deus é conhecida. A fé é alicerçada no conhecimento, como no 2 Pedro 1:3 e 4 diz, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas, que conduzem à vida e à piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por, entre parênteses, esse por é conhecendo, elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, o que inclui prosperidade. Então, devemos saber o que é nosso antes de recebermos.
No entanto, Oséias 4:6 diz: O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Não por causa da falta de provisão de Deus, mas falta de conhecimento, referente à vontade e provisão de Deus. Então, é essencial para nós sabermos que a prosperidade é uma bênção da aliança comprada e paga pelo sangue de Jesus. Porque então a nossa fé para a prosperidade será alicerçada na expiação e seremos fortes nessa fé. É simplesmente como receber perdão. A base para nossa confiança para receber o perdão é que ele está na expiação, o que o torna disponível para todos nós. Pois Cristo morreu por todos e ele pagou o preço por completo. Se ele está na expiação, isso significa que qualquer pessoa pode vir a receber salvação e perdão. Então, se podemos mostrar que a provisão financeira, prosperidade, está na expiação, temos uma base sólida para saber que a prosperidade é vontade de Deus. E podemos ter certeza de receber essa bênção de Deus nos pontos seguintes. E podemos ter certeza de receber essa bênção de Deus. Nos pontos seguintes, daremos a base bíblica de que a prosperidade está na expiação, significando que ela é agora um direito e uma bênção da aliança. Vejamos agora 7 provas diferentes de que a prosperidade está na expiação. Prova 1. Jeová Jireh, nosso provedor. Gênesis 22, Romanos 8, 32. Esse é o primeiro e, portanto, a base do nome de aliança de Deus. Foi a partir de Jeová Jireh que todos os outros nomes puderam ser representados. Jireh é igual a ver ou prover. Portanto, provisão significa ver adiante. Isso mostra que Deus vê as nossas necessidades antes do tempo e traz provisão para que a resposta esteja lá quando for preciso. O Senhor está cuidando de toda a sua vida. Ele sabe do que você precisa, quando você precisa e deseja prover. Jeová Jireh é a revelação de que Deus é Deus da manifestação, ou seja, provisão. Material, física. Esse nome de Deus fala da provisão física de Deus, que inclui prosperidade financeira. Muitos estão confortáveis com um Deus espiritual, mas ficam nervosos com a ideia de um Deus físico, que traz respostas físicas para a oração. É o Jeová Jireh, que prover todas as nossas necessidades. Ele, de fato, as proveu, ensinando o seu Filho para ser manifestado na carne por nós. Em Gênesis 22, observamos a história de Abraão oferecendo seu filho amado, Isaque, no Monte Moriá. Esse é um dos cenários mais importantes, tipos da expiação de Cristo, pois 2000 anos depois, naquele mesmo lugar, Deus ofereceu o seu único e amado Filho como sacrifício por nós. Foi nesse contexto que Deus se revelou como Jeová Jireh, o Senhor nosso provedor, mostrando que Ele é o nosso provedor por intermédio da expiação do seu Filho. Portanto, a prosperidade deve estar na expiação. Em Gênesis 22, Deus se revelou a Abraão como Jeová Jireh no Monte Moriá, o monte da provisão. Porque naquele mesmo lugar ele se manifestaria, proveria, como um homem, a semente de Abraão, para se oferecer como um sacrifício por nós. E por meio dessa oferta de Cristo, toda a bênção, revelada por intermédio dos outros nomes da aliança, seria liberada para nós. Portanto, na revelação de si mesmo como Jeová Jireh, o Deus da provisão material, ele estabeleceu a fundação por todas as bênçãos que são as nossas por intermédio de Cristo. Iremos ver em Gênesis 22. Deixa claro que as bênçãos de Jeová, Yahvé, Jireh são liberadas, providas para nós por meio do sacrifício de Cristo.
Veja o versículo 8 e 14. Assim como toda a bênção de Deus, portanto, a provisão está na expiação. Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, o lugar da provisão de Deus. Monte Moriá significa monte da manifestação. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Gênesis 22, 2. Acréscimos do autor. Por trás dessa história de um pai e seu filho está uma grande história do pai e o filho. A linguagem usada é destinada a apontar para além desse incidente, para algo maior do que Deus poderia fazer no futuro. Um cenário do que Deus faria ao ofertar o seu filho, uma vez que ele faria essa obra em um monte específico. Assim também Abraão, como uma sombra para refletir a essência. Gênesis 22, 5. Então disse a seus servos: esperai aqui, com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá. E havendo adorado, nos prostrado, submetermos à nossa vontade. Voltaremos para junto de vós. Acréscimos do autor. Veja, a fé de Abraão na ressurreição de Isaque, mesmo das cinzas. Ele cria em um Deus de manifestação física. Hebreus 11, 17. Mesmo se eu perder tudo, Deus pode ressuscitar e multiplicar. Gênesis 22, 6. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Assim como Isaque carregou a madeira para o seu altar nas suas costas, Jesus carregou a cruz até o topo do Monte Moriá. E em Gênesis 22, 7, Isaque perguntou a Abraão: mas onde está o cordeiro para o holocausto? Como resposta, Abraão disse em Gênesis 22, 8: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. O original hebraico é mais enfático. Deus proverá o cordeiro do seu próprio ser. E a história continua. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre eles dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha, e estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Gênesis 22, 9 e 10. Veja que Deus não se contradisse. Ele apenas disse que Isaque seria oferecido em dedicação a ele. E isso foi exatamente o que aconteceu. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, Jesus. Abraão, Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhes faça, pois agora sei que temes a Deus. Por enquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Gênesis 22, 11 e 12. Deus então deu a Abraão o sinal da sua futura provisão. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelo chifre entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. Gênesis 22, 13. Por meio desse carneiro, Deus mostrou que poderia aceitar um substituto pela morte de um homem, Isaque. O cordeiro que Deus proveu no lugar de Isaque foi um tipo de Cristo, que Deus proveria naquele mesmo lugar como cordeiro, o carneiro de Deus. Gênesis 22, 14 diz: e pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá, Jeová Jireh. Daí disse até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Ou melhor, no monte o Senhor proverá, como sacrifício final. Esse é o momento que Deus revelou o seu nome, Jeová Jireh. Também ele associou esse nome a um lugar específico e a uma imagem de Abraão, sacrificando seu filho amado.
Por meio dessa profecia, Deus declarou que demonstraria que Ele é Jeová Jireh, o Senhor nosso provedor, provendo seu Filho como uma oferta para o homem naquele mesmo lugar. Então aquele monte ficou conhecido como Monte Moriá, o monte da manifestação, onde o Senhor será manifestado na carne e oferecido por nós como uma oferta a Deus. E então ressuscitado da morte, como Isaque. Como observaremos, essa imagem não apenas prevê que Deus proveria, manifestaria e ofereceria seu Filho amado como sacrifício, mas que, por meio do seu sacrifício, todas as bênçãos que o homem precisasse seriam providas. A imagem de Jeová Jireh, em Gênesis 22, confirma que o Senhor é o nosso provedor por meio do sacrifício, expiação, do único Filho de Deus por nós. Portanto, a provisão de Deus para todas as nossas necessidades, tanto físicas quanto espirituais, está fundamentada na expiação. Assim, a prosperidade material é provida na expiação de Cristo. Quando o anjo do Senhor, Jesus, falou pela primeira vez, ele parou a morte de Isaque, revelando uma visão de morte substitutiva de si mesmo, Cristo, em seu lugar. Agora, falando pela segunda vez, ele declarou as bênçãos que serão liberadas como resultado, porque Abraão não negou seu filho, mas ofereceu a Deus. Então, nem Deus também reteria o seu filho. E como resultado, incontáveis bênçãos seriam liberadas. Então, do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Gênesis 22, 15 e 18. Como Abraão proveu a sua semente, Isaque, para ser ofertada, assim Deus proveria o seu filho, que se tornaria um homem e seria a semente maior de Abraão, e oferecido como sacrifício voluntário para que em sua semente, Cristo, todas as nações fossem abençoadas por meio do seu sacrifício. Por intermédio desse evento, Deus revelou como o Deus da provisão, que incluía especialmente manifestação física, material. Por meio de Abraão, ele apresentou um quadro de si mesmo como pai que amou seu filho, que não impediu, mas o entregou por nós para morrer em nosso lugar e depois ressuscitar novamente na bênção de ser canal de bênção para muitos. Deus se declarou a Abraão como Jeová Jireh, como aquele que proveria a si mesmo na carne como a oferta final para nos dar todas as bênçãos da vida. Portanto, em sua provisão de Cristo na encarnação e paixão, ele provê todas as bênçãos da aliança. Assim, Deus se revelou como Jeová Jireh, o Senhor nosso provedor, que provê todas as bênçãos para nós por meio da expiação de Cristo. Se Deus estava disposto a entregar, manifestar o seu próprio Filho por nós, quanto mais Ele também não proveria as nossas necessidades materiais e manifestaria as respostas para as nossas orações? Aquele que não o poupou, ou seja, negou, o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele e através dele todas as coisas? Romanos 8, 32. Prova 2. O tipo de cordeiro pascual e o êxodo. Nesse grande cenário da nossa redenção em Cristo, Israel não foi apenas liberto do julgamento, mas recebeu saúde e prosperidade por meio do sacrifício do cordeiro pascual. Veja 1 Coríntios 5, 7.
Cristo, o nosso Cordeiro da Páscoa, já foi oferecido em sacrifício. E isso confirma que os eventos do Êxodo são um retrato da nossa salvação, por meio da morte de Cristo. Mas as bênçãos da nova aliança são muito maiores do que a antiga aliança, uma vez que são fundadas em um sacrifício muito maior. Então, o que está no antigo deve estar no novo e muito mais. Uma coisa que eles receberam foi prosperidade. Quando deixaram o Egito, eles saíram com todas as suas riquezas. Além disso, Deus preparou abundância para eles na terra prometida, que manava leite e mel. Então, fez sair o seu povo com prata e ouro, e entre as suas tribos não havia um só inválido. Salmo 105, 37. Como isso aconteceu? Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios objetos de prata e objetos de ouro, e roupas. E o Senhor fez que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhe davam o que pediam, e despojaram os egípcios. Êxodo 12, 35 e 36. Esse foi todo o salário retroativo que eles deveriam receber como escravos. Agora, se a prosperidade foi provida na época do Antigo Testamento, quando ainda era apenas uma tipologia, sombra, quanto mais deve ser na plenitude da nova aliança, substância. Isso, Israel obteve salvação por meio do Cordeiro sacrificial, um êxodo do Egito e uma terra de plenitude. Da mesma forma, temos Cristo como nosso Cordeiro Pascual, sacrificado por nós, que nos libertou das amarras do pecado e nos deu um êxodo do reino das trevas para a terra prometida da prosperidade. Certamente deve existir prosperidade na aliança nova e melhor, por meio do sacrifício da expiação maior, redenção de Cristo. Prova 3. A profecia do cumprimento do Cordeiro Pascual. Isaías 53 descreve a obra da cruz, onde Jesus foi à morte como um cordeiro para o matadouro, levado sobre si os nossos pecados e enfermidades. Isaías 53, 5. O castigo que nos traz a paz, Shalom, estava sobre ele. Shalom significa paz, segurança, bem-estar e prosperidade material. Dizer shalom para um amigo é uma bênção que significa prosperidade e paz sejam com você. Isaías 48, 18 diz: se vocês tivessem obedecido aos mandamentos, a sua paz e prosperidade, shalom, seriam como um rio que flui. Tradução do autor. Paz e prosperidade caminham lado a lado, fazem parte do shalom. Shalom é ter paz e bem-estar e suas necessidades supridas. Isso inclui tudo o que você precisar, especialmente fazer a vontade de Deus. Paz e bem-estar incluem uma vida próspera, de acordo com Isaías 53, 5. Seu shalom, paz e prosperidade, foi comprovado, pago por Cristo. Ele já foi providenciado, ele é seu. Você tem o título de propriedade da prosperidade. As promessas de Deus. É vontade de Deus para você porque Ele o ama. Se você colocar a palavra de Deus primeiro e crer em suas promessas e abrir o seu coração para a plenitude das suas bênçãos, até mesmo em suas finanças, então o seu shalom, paz, bem-estar e prosperidade fluirá como um rio. Não é automático. Você precisa colocar Deus em primeiro lugar e a sua palavra. Caso contrário, o que é seu não será realizado em sua vida ou desfrutado por você. O capítulo seguinte é Isaías 54. Após Isaías descrever o sacrifício, Isaías 54 relata os resultados do sacrifício. A nova aliança estabelecida em seu sangue e as bênçãos liberadas. Isso é chamado de aliança da paz. Shalom. Em Isaías 54, 10, a aliança da prosperidade, essa aliança de paz, Shalom, é instituída com base na expiação em Isaías 53. Vejamos
Algumas das bênçãos do Shalom na nova aliança em Cristo. Isaías 54, 2, 3. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação, e não impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua prosperidade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Isaías 54, 10. Porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia, aliança de amor, não se apartará de ti. E a aliança da minha paz, Shalom, não será removida, diz o Senhor que se compadece de ti. Isaías 54, 11, 13. Ó tu, aflita, arrojada, com a tormenta e desconsolada, eis que eu assentarei as tuas pedras com argamassa colorida e te fundarei sobre as safiras. Farei os teus baluartes de rubis, as tuas portas de carbúnculos e toda a tua muralha de pedras preciosas. Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz, Shalom, de teus filhos. Quem pode negar que as bênçãos profetizadas da aliança de Isaías 54, que fluem do sacrifício de Cristo em Isaías 53, que se resumem na palavra hebraica Shalom, inclui prosperidade? Portanto, prosperidade é parte da nossa nova aliança em Cristo, comprada pelo sangue da expiação de Cristo, nosso Cordeiro Pascual. Conclui-se então que a prosperidade está na expiação. E como um filho de Deus, você pode crer e receber a bênção financeira dele para as suas próprias necessidades, para a sua família e para estender o reino por meio do ato de dar. Prova 4. Gálatas 3, 13 e 14. Esses são grandes versículos de troca, que descrevem o que Jesus realizou em sua expiação na cruz. Jesus levou a nossa maldição e, em troca, ele nos deu a sua bênção. Agora, a pobreza faz parte da maldição e Jesus levou a nossa pobreza e nos deu prosperidade. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Gálatas 3, 13 e 14. Isso nos diz claramente que na cruz Jesus nos redimiu da maldição e nos liberou a sua bênção. Se podemos provar que a maldição inclui pobreza e a bênção inclui prosperidade, então isso prova que na cruz Jesus nos redimiu da maldição da pobreza e nos libertou para a bênção da prosperidade. Primeiro podemos ver em Gênesis 1 e 2 que Deus proveu todas as coisas para Adão e Eva no jardim do Éden. A bênção de Deus estava sobre ele e a bênção inclui plena provisão material para todas as suas necessidades, prosperidade. Em Gênesis 3, quando eles pecaram, a maldição do pecado veio e afetou a esfera material, trazendo pobreza. Maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Gênesis 3, 17 ao 19. Está claro que a maldição inclui pobreza, que é o motivo porque, quando a maldição for removida da terra, na volta de Cristo, não haverá mais pobreza ou falta. Da mesma forma, no céu não há pobreza, porque não existe maldição lá, apenas bênção e prosperidade. Precisamos orar, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Portanto, quando Gálatas 3 diz que somos redimidos da maldição, consequências do pecado, através da cruz e liberados para a bênção, isso deve incluir o fato de que somos redimidos da pobreza e liberados para a prosperidade por meio da expiação.
Como uma confiança extra disso, Gálatas 3 especificamente diz que somos redimidos da maldição da lei para a bênção de Abraão. Venha sobre nós. Agora sabemos que a bênção de Abraão inclui prosperidade, mas a maldição da lei. Deuteronômio 28 descreve a maldição da lei em grande detalhe, e a pobreza e o débito são uma grande parte da maldição. Versículos 16, 19, 29 ao 31, o 33, 39 ao 40, 42 ao 44, 48 e o 51. Portanto, a maldição afeta a esfera material em forma de pobreza. Assim, a pobreza é uma maldição e não uma bênção. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor, teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade e maldito serás no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. E não prosperarás nos teus caminhos, porém somente serás oprimido e roubado todos os teus dias, e ninguém haverá que te salve. Desposar-te-ás com uma mulher, porém outro homem dormirá com ela. Edificarás casa, porém não morarás nela. Plantarás vinha, porém não a desfrutarás. O fruto de tua terra e todo o teu trabalho comê-los-á um povo que nunca conheceste. E tu serás oprimido e quebrantado todos os dias. Deuteronômio 28, 15 ao 19, 29, 30, 33. Lançarás muita semente ao campo, porém colherás pouco, porque o gafanhoto consumirá. Plantarás e cultivarás muitas vinhas, porém do seu vinho não beberás, nem colherás as uvas, porque o verme as devorará. Em todos os teus limites terás oliveiras, porém não te ungirás com azeite, porque as tuas azeitonas cairão. Gerarás filhos e filhas, porém não ficarão contigo, porque serão levados ao cativeiro. Todo o teu arvoredo e o fruto da tua terra, o gafanhoto os consumirá. O estrangeiro que está no meio de ti se elevará mais e mais, e tu mais e mais descerás. Deuteronômio 28, de 38 a 44. A pobreza está na maldição da lei, mas Cristo nos redimiu da maldição da pobreza, ao se tornar uma maldição por nós na cruz. Cristo nos resgatou na cruz da maldição da lei, pobreza, fazendo-se Ele próprio maldição, ou seja, pobre em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Gálatas 3,13, acréscimos do autor. Na cruz, Jesus se tornou totalmente pobre e aflito, sem roupa, sem honra, cortado da bênção de Deus. Ele tomou de nós a maldição da pobreza. Ele experimentou plena pobreza como parte de carregar a maldição. Maldito todo aquele que for pendurado em madeiro se refere à lei que Deus deu a Israel como um tipo de morte e enterro de Cristo, que removeu a maldição da terra. Por isso, Deuteronômio 21, 22 e 23 diz: se alguém houver pecado passível da pena de morte e tiver sido morto e pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim, não contaminarás a terra que o Senhor, teu Deus, te dá em herança. O pecado traz uma maldição à terra, e para ser removida, o culpado, ou um substituto, que voluntariamente assume seu lugar, deve ser erguido e pendurado no madeiro. Desse modo, ele leva a maldição sobre si. Então, ele deve ser enterrado antes do pôr do sol, e dessa forma ele remove a maldição da terra. É por isso que Jesus precisou ser levado na cruz de madeira e enterrado antes do pôr do sol, pois ele se tornou uma maldição por nós.
em nosso lugar e foi enterrado. Dessa forma, ele removeu a nossa maldição para que a bênção pudesse vir sobre nós. Deuteronômio 28 confirma que a bênção inclui prosperidade. Se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas as bênçãos. Versículo 2. Lembre-se de que Gálatas 3 nos diz que essas bênçãos agora vieram sobre nós por meio de Cristo e sua redenção. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros, contas bancárias, e em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. Deuteronômio 28, 3 a 8. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob julgamento a teus pais, prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor, teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir. Deuteronômio 28, do 11 ao 13. Gálatas 3, 13 e 14 diz: Cristo nos redimiu da maldição e se tornou maldição por nós, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. A bênção da aliança de Abraão inclui prosperidade. Gênesis 12, 2 ao 3 e 13, versículo 2. A bênção de Abraão veio sobre a sua semente. Gênesis 17, 6 e 7. Na nova aliança, em Cristo, somos semente de Abraão e, portanto, a bênção de Abraão é nossa. Nós herdamos. Gálatas 3, 29. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros, segundo a promessa. Qual é a bênção de Abraão? A bênção da aliança. Deuteronômio 28. A descreve como prosperidade. A bênção inclui boa obra, sucesso, sabedoria e ser livre das amarras e dos débitos. Essa é a vontade de Deus para o seu povo. Ela pode ser a nossa em Cristo. Deus deseja prosperar todo o seu povo. Foi por isso que Ele nos deu provisão através da cruz. A bênção, prosperidade, flui para nós a partir da obra da cruz, onde Jesus se tornou pobre, uma maldição, por nós. Ele foi amaldiçoado para que pudéssemos ser abençoados. Devemos receber a parte da bênção de Deus que traz bênção material e, então, usar esse dinheiro e posses para servir a Deus, dando suporte à igreja e espalhando o Evangelho. Se suas prioridades são corretas, Deus pode derramar as suas bênçãos para você e, por intermédio de você, para outros. Em resumo, prosperidade igual a bênção, pobreza igual maldição. Veja esta adaptação de Gálatas 3,13. Cristo me redimiu da maldição da lei, quando pendurado naquele vergonhoso madeiro, e tudo o que é pior está contido na maldição, e Jesus me libertou. Não sob maldição, não sob maldição. Jesus me libertou. De doente sou sarado, da pobreza, riqueza, pois Jesus me resgatou. Portanto, a redenção da maldição da pobreza e a libertação para a bênção da prosperidade são liberadas na expiação. Faça a seguinte confissão. Conforme Deuteronômio 28, a pobreza é parte da maldição da lei. De acordo com Gálatas 3,13, Cristo me redimiu da maldição da lei.
Portanto, ele me redimiu da pobreza. Ele a carregou por mim. Assim, eu caminho livre dela. Ela não tem poder sobre mim. Eu sou redimido, eu sou liberto, eu sou livre. A bênção da prosperidade está sobre mim, porque eu creio. Prova 5. 2 Coríntios 8, 9. Dá a frase mais possivelmente clara de que a prosperidade está na expiação. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Esse é um versículo de grande troca. Essa é a troca de trapos por riquezas. Na cruz, Jesus levou a nossa pobreza para podermos receber riquezas. Muitos interpretam isso como falando de pobreza e riquezas espirituais. Mas o contexto, é claro, é puramente sobre riqueza e pobreza materiais. Todo o capítulo é sobre dinheiro. 2 Coríntios 8, 9, Paulo está encorajando a dar generosamente uma oferta para os cristãos que sofriam em Jerusalém. Esses versículos descrevem a obra da cruz. Jesus, como a semente justa de Abraão, viveu como um homem abençoado sob a aliança de Abraão. Ele só se tornou pobre quando levou o nosso pecado e maldição na cruz. Ele se tornou pobre por nós, assim como se tornou pecado por nós, para que pudéssemos ser redimidos da maldição da pobreza e receber a bênção da prosperidade. Jesus não foi um homem pobre em sua vida, apenas em sua morte. Ele caminhou em prosperidade. Prosperidade é bênção de Deus que supre as suas necessidades e as necessidades daqueles à sua volta. É ter o que você precisa para fazer a vontade de Deus. Jesus foi abençoado e sua bênção fluiu para atender às necessidades daqueles ao seu redor. Por exemplo, ele alimentou a multidão de 5.000 e outra de 4.000 e proveu vinho para um casamento com duração de 1 semana. Então, Jesus se tornou pobre por nós na cruz. Portanto, a obra da cruz inclui libertação da pobreza e a provisão da prosperidade, conforme 2 Coríntios 8, 9. Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Você conhece? Que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Prova 6. O ano do jubileu. Toque da trombeta. A cada 49 anos, Israel precisava ter um ano especial de jubileu, um ano de graça, o ano do favor de Deus, o ano aceitável do Senhor. Isso proveu um dos mais importantes tipos de Cristo e o Evangelho, uma imagem do que ele poderia realizar por meio da sua expiação. Contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, no mês 7º, aos 10 do mês, farás passar a trombeta vibrante. No dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Levítico 25, 8, 9. Santificareis o ano 50º e proclamareis liberdade na terra a todos os moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão, e cada um a sua família. O ano 50º vos será jubileu. Não semeareis, nem cegareis o que nele nascer de si mesmo, nem nele colhereis as uvas das vinhas não podadas, porque é jubileu. Santo será para vós, outros. O produto do campo comereis. Neste ano do jubileu, tornareis cada um a sua possessão. Levítico 25, 10 e 13. O jubileu significava boas notícias para o financeiramente pobre e desapontado. Todos os débitos eram cancelados e todas as terras, casas e possessões eram restauradas.
Quando o ano do jubileu começava, anunciado pelo soprar das trombetas ao longo da terra, todos eram libertos da escravidão e do débito, e poderiam retornar aos seus locais de origem e possessões perdidos e reconstruir suas vidas. O importante a se observar é que a trombeta do jubileu soprava no dia da expiação, quando o grande sacrifício da expiação era realizado. Isso ensina que a libertação financeira apenas flui logo que o sacrifício foi feito na cruz. Apenas nesse dia o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, com o sangue da oferta do pecado. Quando ele aparecia vivo novamente, significava que Deus havia aceitado o sacrifício. E as boas novas eram anunciadas e divulgadas pela terra. Da mesma forma, Jesus, o nosso grande sumo sacerdote, levou seu sangue ao Santo dos Santos do céu. E quando ele apareceu novamente como ressuscitado da morte, significou que Deus aceitara o sacrifício e ficou satisfeito com o seu sangue. Então, ele nos ordenou a soprar a trombeta do Evangelho e pregar as boas novas pela terra, toda a terra, dizendo que a expiação estava cumprida e que agora era o jubileu, o ano aceitável do Senhor, o tempo da graça de Deus. Aceitação. Eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. 2 Coríntios 6, 2. Isaías 61, 1 ao 4, previu que o Messias cumpriria o jubileu. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor, a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, o óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. As bênçãos do jubileu, obtidas pela expiação, eram primeiramente financeiras, apesar de também simbolizarem bênçãos espirituais. Jubileu significava a libertação da pobreza e a restauração das nossas posses perdidas, o direito à paz e prosperidade que Adão perdeu. O jubileu messiânico profetizado pelo Messias confirma isto. São boas novas para o pobre, liberdade do cativeiro da pobreza e uma capacitação para prosperar e reconstruir quaisquer ruínas desoladas que foram quebradas, incluindo física. Jesus afirmou que ele era o Messias e que veio para cumprir a profecia de Isaías do jubileu messiânico, cuja pregação do Evangelho corresponde ao soprar da trombeta do jubileu. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar, boas novas, aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Em resumo, e apregoar o ano aceitável, jubileu do Senhor. Lucas 4, 18, 19. E Lucas 4, 20 e 21 diz: tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Ele disse que estava pregando o Evangelho, boas novas, para pobre, necessitado. Isso incluía pobreza física, doença e pobreza espiritual. As boas novas eram as de que eles não precisavam ser pobres novamente. Ele veio para libertá-los da maldição da pobreza, que é a ausência,
e trazê-los para debaixo da bênção. A proclamação do jubileu era: o preço foi pago, o sacrifício foi feito e aceito. Você está perdoado dos seus pecados de débito. Você pode agora ser livre e exigir suas posses e heranças perdidas. Este é o ano do favor de Deus. Você está livre da sua opressão, pobreza e cativeiro, pois Ele pagou para que você tivesse todas as bênçãos. Portanto, o evangelho que pregamos é: Jesus pagou o preço por completo para que você recebesse perdão e todas as bênçãos. Você agora pode ser livre dos seus pecados e o que mais o prende é a escravidão, e reivindicar toda a sua herança, tudo que Adão perdeu e mais. Este é o seu ano do jubileu. Se a libertação financeira, bênçãos e liberdade foram providas e incluídas nessa tipologia com base na expiação, quanto mais não estaria disponível no cumprimento por meio da expiação. O antigo jubileu da aliança eram as boas novas de Deus para o pobre, restauração da herança e do perdão perdido da dívida, um tipo de nova aliança. Se a bênção financeira estava nessa tipologia, quanto mais em Cristo. O Evangelho é a boa nova para o pobre necessitado, tanto espiritual quanto fisicamente. Deus deseja suprir as nossas necessidades. A bênção de Deus, comprada pelo sangue, irá elevá-lo para além dos seus débitos, pobreza e desespero, para um lugar onde você seja um canal de bênçãos materiais para outros. Deus deseja que você prospere. Ele proveu isso ao realizar a provisão plena através da trombeta do jubileu. O sacrifício foi aceito. Agora é o ano aceitável do Senhor. Seja liberto e reivindique em Cristo sua herança perdida. Prova 7. Jesus é o bom pastor que nos conduz a todas as bênçãos, herança de Deus. O bom pastor é descrito no Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor de seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa, será bênção de bênção, na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia, seja aliança, certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Salmo 23, 1 ao 6. Esse bom pastor cuida e conduz sua ovelha em direção a todas as bênçãos, incluindo prosperidade material, para que, como resultado, possamos dizer: nada me faltará. Existe um significado no fato de Salmo 23 vir após Salmo 22, o que mostra o bom pastor entregando sua vida pela sua ovelha. Uma descrição detalhada da crucificação do Messias. O Salmo 22 termina com a sua ressurreição e com o anúncio de que está consumado. Portanto, o Salmo 23 é uma profecia do Senhor ressuscitado, o bom pastor conduzindo sua ovelha em direção a todas as bênçãos da nova aliança. E essas bênçãos incluem prosperidade, plenitude. Em João 10, Jesus confirmou que ele era o bom pastor do Salmo 23. Jeová Roi. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10, 10, 11. Eu sou o bom pastor, de Salmo 23. E o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Salmo 22. Portanto, Jesus é o Senhor, nosso pastor, do Salmo 23, e Ele agora nos conduz a todas as bênçãos do Salmo 23, que inclui, de fato, da provisão material e prosperidade em serem nossa na nova aliança. E elas foram compradas para nós pela morte expiatória do nosso bom pastor.
Ele também é o Deus de Filipenses 4,19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus, em sua expiação, a cada uma de vossas necessidades. E de Romanos 8,32, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Não esquece de curtir o vídeo, deixar o seu comentário e a gente se vê no capítulo 7. Tchau!